Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um J5, o Jornal das 5 da Causa Operária TV. Eu me chamo Vitor Assis, apresento aqui o programa todas as terças-feiras, né, em geral acompanhado pelo companheiro Pedro Burlamac. Excepcionalmente, nesta terça-feira, ele não estará aqui presente, então serei apenas eu nessa edição do programa. O J5 ele vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, trazendo as notícias mais quentes que aconteceram ao longo do dia, e cada dia apresentado por uma dupla diferente. O nosso tema de destaque de hoje não poderia ser outro, é a prisão do prefeito da segunda capital mais importante do país, o Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, do Partido Republicanos, que foi preso na manhã de hoje em sua residência e está tendo aí toda uma repercussão da mais alta importância para a situação política local e também nacional. Afinal de contas, é um avanço do regime político, um avanço da ditadura do regime político que utiliza todos os meios para reprimir aqueles setores, né, que mesmo que sejam setores da burguesia, não se colocam de maneira completamente alinhada aos interesses mais gerais da burguesia golpista, do bloco dominante da burguesia golpista. Então, nós vamos trazer aqui vários elementos relacionados à própria prisão do Marcelo Crivella, né, que ocupará a maior parte do programa, e vamos também trazer algumas outras notícias, discussões relacionadas também ao problema da vacinação, das eleições na Câmara dos Deputados, né, trazer notícias do mais importante curso de formação da esquerda brasileira, que é a Universidade de Férias, e muito mais está por vir. Mas antes de a gente começar, queria lembrar sempre a você que está aqui assistindo ao nosso vídeo para curtir e compartilhar esse programa para que a gente tenha o maior alcance possível. Lembrar também de você que vem acompanhando a gente há tempo, né, e ainda não é membro da Causa Operária TV, agora é a sua hora de se tornar membro da Causa Operária TV e assim ajudar a financiar uma TV revolucionária e independente, né, que se mantenha tão somente pela solidariedade da classe operária, pela solidariedade daqueles que concordam com a nossa política de denúncia da Frente Ampla pelo Fora Bolsonaro e por Lula presidente. Em falar em TV independente, também queria lembrar que durante a pandemia de coronavírus, um dos grandes feitos do Partido da Causa Operária foi estabelecer uma TV 24 horas no ar, que é a Causa Operária TV, feito esse que nenhum partido no Brasil alcançou, e, na verdade, nenhum partido no mundo que não seja diretamente apoiado no próprio Estado alcançou até hoje. Então, um feito da mais alta importância é ter uma TV 24 horas dirigida por um partido revolucionário. Sim, já que agora a gente tem uma TV 24 horas, a gente também precisa ter um site para essa própria TV, que é o cotv.com.br. Afinal, uma TV de 24 horas demanda de uma estrutura que o próprio YouTube não dá conta, né? Então, para você que acompanha a Causa Operária TV e quer saber mais informações, né, tem informações sobre a grade horária, saber mais sobre os programas, sobre os apresentadores, né, ver aquele programa que você não conseguiu assistir ao vivo e tudo mais, você consegue ver com muito mais facilidade no site da Causa Operária TV. Então, convido você a conhecer o site da cotv.com.br e também a se inscrever no serviço de notificações do site, que nos ajuda a superar o serviço de notificações do YouTube, né, que é bastante problemático. Dito tudo isso, vamos agora, enfim, para a edição de hoje do Jornal das 5, que iniciando com a própria notícia do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, preso em uma operação em conjunto da Polícia Civil com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella ele foi preso na manhã de hoje,
Inclusive, ele estava na sua própria residência quando aconteceu o fato. A prisão, ela é um desdobramento de uma operação que, que tem como supostamente objetivo investigar e combater o que está sendo chamado de QG da propina. Marcelo Crivella está sendo acusado de corrupção, né? E a prisão, como a gente falou, aconteceu hoje na terça-feira de manhã. Junto com Marcelo Crivella, outras pessoas foram atingidas, né? O caso, por exemplo, do empresário Rafael Alves, né, que também foi preso, e o delegado aposentado Fernando Moraes, ex-vereador e que foi chefe da divisão antissequestro. As investigações começaram no ano de 2018, ou seja, 2 anos depois de Marcelo Crivella assumir a prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, que é um representante do Partido Republicano, um elemento ligado ao bolsonarismo, um elemento de extrema-direita, e que nunca fez parte, né, de maneira como se pode dizer, muito sólida, né, do bloco dominante da burguesia, do DEM, do MDB, do próprio PSDB, né, que vinham conduzindo o Estado. Com a prisão do Marcelo Crivella, né, a primeira pessoa da linha sucessória é Jorge Felipe, uma vez que o vice-prefeito, né, que foi eleito em 2016, Fernando McDowell, faleceu em 2018, vítima de um infarto. Bom, basicamente, esses aqui são os dados sobre a prisão. A gente precisaria discutir um pouco, né, relacionado a isso daqui, é o caráter político da prisão. Como eu já falei agora há pouco, o Marcelo Crivella, em primeiro lugar, uma coisa que a gente não pode perder de vista, é de um partido, de uma coligação da burguesia, da direita, mas minoritária em relação ao bloco dominante que vinha conduzindo a política no Rio de Janeiro. Sobretudo, né, partidos como o MDB, como o PP, o próprio PR, em acordo muitas vezes com o próprio PT, com o PSDB, como a gente viu aí nos casos dos governos do Sérgio Cabral, eles comandaram aí todo o esquema político do Rio de Janeiro ao longo de anos e anos e anos, né? Diante de todo o desgaste desses governos, né, e diante também da campanha de um setor mais ligado ao imperialismo contra essas figuras do Rio de Janeiro que organizaram um esquema próprio para atuar no Estado, o MDB ele acabou perdendo completamente a sua influência política, né, a sua capacidade política no Estado. Tanto é que nem nas eleições para o governo do Estado, nem nas eleições para a prefeitura, depois do golpe de Estado, o MDB conseguiu se impor como uma força principal. Em 2016, Marcelo Crivella ganhou as eleições, né, em certo sentido, né, considerado aí uma espécie de azarão, de outsider, né, uma figura que não tem tanto direto assim na burguesia, mais apoiado aí por setores conservadores, por uma base de extrema direita, muito próxima do bolsonarismo. E em 2018 ganhou uma figura aí ainda mais de fora do esquema tradicional, que seria Wilson Witzel, do PSC. Esses elementos, eles têm uma utilidade para a burguesia, naturalmente, que é a de permitir
que a direita permaneça sob o controle do Estado, mesmo em situações de extremo desgaste da direita tradicional. A gente viu que o governo de Michel Temer ele acabou, né, com uma popularidade extremamente baixa. Numa situação como, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, o governo estava por um fio. Uma ação mais decisiva da CUT, por exemplo, convocando uma greve geral, poderia ter dado um fim àquele governo. E os governos do Rio de Janeiro, né, os governos mais tradicionais, são governos tipo Michel Temer. O próprio Michel Temer é do MDB e uma das bases mais importantes do MDB era o Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro, por exemplo, que veio o Eduardo Cunha. Então, mesmo nessa situação de intensa crise da direita, esses elementos menos tradicionais, assim, eles têm essa vantagem de fazer com que, mesmo numa situação de crise, a esquerda acabe não canalizando a revolta do povo. Obviamente, nós teremos que considerar também que a esquerda acaba não ganhando as eleições nessa situação por causa de sua posição de capitulação e de adaptação ao regime. Seja como for, é importante ter esse destaque aqui de que esses direitistas, né, esses elementos de extrema-direita, cumprem esse papel. No entanto, embora eles cumpram esse de preencher a lacuna deixada pela direita nacional, eles não são efetivamente a direita nacional. Não gozam da mesma confiança que um político aí tradicional da burguesia goza. Né? Até porque apresenta muito mais contradições, muito mais dificuldades para implementar a política, digamos assim, sangue puro da burguesia, a política neoliberal, a política de passar por cima de qualquer conveniência local para impor uma política de terra arrasada contra a população. Então, por isso, que um elemento como Marcelo Crivella, como Wilson Witzel, né, como o próprio Bolsonaro, é, embora convenientes para a burguesia, eles nunca são tratados pela burguesia da mesma maneira que uma figura como, por exemplo, Henrique Cardoso, né, que é um elemento com muito mais condições de aplicar a política da burguesia, a política neoliberal. E é por isso que o Marcelo Crivella, ele nunca foi, embora apoiado pela burguesia, de uma maneira geral, ele sempre foi uma série de processos, né, que visavam, se não a derrubá-lo, a pelo menos controlar o seu governo, para que dali ele não passasse. Ou seja, tudo bem ele se tornar prefeito, né, para que não aconteça da esquerda ganhar as eleições, mas que ele não utilizasse o fato de se tornar prefeito para construir uma nova força política que viesse a concorrer com, com os planos da burguesia da direita nacional. Então, tentativa de controlar o Marcelo Crivella sempre aconteceu. Vale lembrar, inclusive, que nas eleições de 2016, Marcelo Crivella concorreu com o candidato PSOL, Marcelo Freixo, e o candidato que recebeu apoio direto de setores da burguesia. E já durante o processo eleitoral, a burguesia fez campanha contra o Marcelo Crivella, né? Já clima para uma campanha contra o Crivella, caso precisasse da sua gestão. Durante todo o período que Crivella esteve na frente do Rio de Janeiro, a burguesia nunca propôs a sua derrubada, né? No entanto, sempre colocou as críticas, né, em geral, no âmbito moral, né, críticas que tinham como interesse desgastar um pouco o Crivella perante a opinião pública, né, tentar inviabilizar a sua reeleição, para que a direita nacional conseguisse retomar o controle da prefeitura e mantê-lo no seu devido lugar, e impedir, né, que ele alçasse voo. Um dos casos que a gente viu não faz nem tanto tempo era dos Guardiões de Crivella, se não me engano. Né? Uma investigação
que apareceu até no Fantástico, a Rede Globo fez todo um espalhafato em torno disso. E agora, o que teria mudado, digamos assim, né, de 2016 para cá, é que, por meio de uma série de processos políticos, os quais muitos deles foram catapultados pela situação da pandemia de coronavírus, a direita nacional conseguiu se colocar, se estabelecer, de um ponto de vista institucional, como a oposição oficial à extrema-direita. Então, diante desse fenômeno, apesar da revolta contra a extrema-direita e contra a política neoliberal ser gigantesca, apesar de os trabalhadores, né, estarem cada dia mais revoltados, né, e compreenderem quem são seus inimigos, onde estão seus inimigos, a direita, por uma série de artifícios, com o auxílio das capitulações e das adaptações da esquerda pequeno-burguesa, conseguiu estabelecer um cenário, né, temporário, obviamente, mas é o cenário que está colocado, em que a direita nacional está conseguindo recuperar um pouco do terreno cedido para a extrema-direita. Então, diante desse cenário, a burguesia avaliou que era possível, apesar de ter que ter entregue a prefeitura do Rio de Janeiro para Marcelo Crivella em 2016, agora era possível recuperar. Então, foi realizada toda uma operação complexa para eleger uma figura odiada pelo povo, que é o Eduardo Paes, uma figura do DEM. A operação chegou ao nível de o partido como o PT, né, e várias figuras do PSOL apoiarem o candidato do DEM, ou seja, o candidato do Partido da Ditadura Militar, e acabou acontecendo isso daí. O Eduardo Paes conseguiu sair vencedor das eleições. Então, é nesse cenário de procurar controlar, de conter a extrema-direita, de colocar novamente a Prefeitura do Rio de Janeiro, já em preparo também para o Estado do Rio de Janeiro, nas mãos dos setores que sempre estiveram controlando o Rio de Janeiro, que se dá aí a prisão do prefeito Marcelo Crivella, prisão que aconteceu há apenas 9 dias antes dele deixar o seu cargo. No ano que vem, no dia 1º de janeiro de 2021, deverá ser a posse do Eduardo Paes. Nossa próxima notícia, relacionada ao caso de Marcelo Crivella, é que a defesa de Marcelo Crivella já entrou com um pedido de habeas corpus. Um pedido feito no STJ. Segundo os advogados do Marcelo Crivella, na verdade, segundo a imprensa burguesa, né, já teria aí 2 pedidos diferentes de habeas corpus feitos pela defesa do Marcelo Crivella. Segundo eles, a prisão foi ilegal porque a desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita não teria competência legal para isso. Então, um trecho aqui da peça de defesa fala o seguinte: o paciente foi preso a 9 dias do fim do seu mandato como prefeito da segunda maior cidade do Brasil, em decorrência de uma decisão monocrática proferida pela desembargadora relatora Rosa Helena Pena Macedo Guita no decorrer do processo do Poder Judiciário. Quer dizer, no curso do recesso do Poder Judiciário, a autoridade coatora, que não é presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a autoridade judicial que sequer poderia apreciar tal matéria nesse interim, conforme o ato normativo do Tribunal de Justiça, determinou a prisão preventiva do paciente, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, repita-se, a 9 dias do final do seu mandato, impossibilitando a posterior apreciação da matéria pelo órgão colegiado, este sim competente para análise do pedido. E aí segue
a defesa do Marcelo Crivella. E nós, nisso aqui nós teremos que colocar claramente, né? A defesa, do ponto de vista dos direitos democráticos, do Estado democrático, está correta, né? Nos dois termos que foram colocados aí. Em primeiro lugar, Marcelo Crivella não é, por mais odiado que seja, mais que seja um bispo da Igreja Universal, mais que seja de extrema direita, ele é prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Poderia ser prefeito de qualquer cidade. Poderia ser prefeito de uma cidade com 10 mil habitantes. Isso já em si já ficaria caracterizada a ilegalidade. Mas o caso aqui é que ele é prefeito da segunda cidade mais importante do país. Cidade uma cidade que já foi capital do país, inclusive. Então, sendo ele o prefeito, se a justiça chega e tira ele do seu cargo, já é em si um ato completamente antidemocrático, porque o executivo, né, o Marcelo Crivella, por pior que ele seja, ele passou por um processo eleitoral. Nós podemos até contestar a, a legitimidade desse processo eleitoral, mas, querendo ou não, ele supostamente, se nós estamos adotando as eleições como eleições legítimas, ele foi eleito pelo povo. E se as eleições não foram legítimas, deveria se anular as eleições, né? e, não, e não fazer o que foi feito. O que está acontecendo é que o judiciário, que não é eleito por ninguém, está interferindo diretamente nas escolhas que o povo fez. Ou seja, na prática, é ditadura total. E justamente o judiciário, que por não ser eleito, é uma burocracia. Ou seja, é um corpo de elementos que dependem única e exclusivamente de atender os interesses da classe dominante para sustentar os seus privilégios. Ou seja, o judiciário ele não seguia por princípios, né? Não seguia nem mesmo por uma pressão popular. Ele seguia por aquilo que vai levar os membros do judiciário a se manterem onde estão, a se manterem com os privilégios que eles têm. Então, nesse sentido, eles nunca vão defender a classe operária, nunca vão defender o povo. Então, o judiciário participar de qualquer operação desse tipo, de destituir um prefeito, já deveria ser uma ilegalidade. E aqui, como foi apontado pela defesa, você tem uma ilegalidade ainda maior, né? Uma mistura de ilegalidade e malandragem, que é de aproveitar a situação de recesso, de fim de ano, para que uma desembargadora tomasse uma decisão monocrática, né? Aproveitasse aí o regime específico do judiciário, né, num período de recesso, para não precisar colocar a questão em votação e decidir sozinho pela prisão preventiva do Marcelo Crivella, né? Então, sim, é uma ilegalidade. Se a gente for entrar ainda mais nos detalhes jurídicos, nós vamos encontrar outras ilegalidades. Nós temos que colocar aqui abertamente isso. E é, inclusive, importante estabelecer isso nesses termos, porque a gente já acompanhou nos últimos anos a esquerda pequena burguesa fazendo muita propaganda de que tem que prender, de comemorar a prisão de direitista, de tem que prender, não importa qual for o critério, né, de, no fim das contas, em troca de ter um direitista que já não serve mais para a burguesia na cadeia, rasgar, mandar para a lata do lixo todos os direitos democráticos da população. Isso daí é uma coisa inadmissível. O que está sendo feito com Marcelo Crivella, né, embora a sua destituição não seja, ela em si não é um atentado contra os trabalhadores, né, tanto é que não teve, ninguém foi para a rua para protestar contra isso, mas
esse tipo de medida, né, de destituir um prefeito de uma maneira completamente ilegal dessa maneira, é um perigo, né, e é um avanço do regime político golpista, porque permite que isso daí aconteça com absolutamente qualquer outro representante do Estado, né? Ou seja, para isso daí acontecer com o prefeito de esquerda, as condições jurídicas já estariam estabelecidas. Bom, e é justamente por isso, né, ou também por isso, que o Marcelo Crivella está denunciando o que aconteceu como um caso de perseguição política. É bastante curioso, né, porque a direita toda participou da maior conspiração dos últimos anos no país, que foi o golpe de Estado contra Dilma Rousseff, lavou as mãos ou então atuou diretamente para garantir que o ex-presidente Lula fosse preso, e agora fala em perseguição política. Mostra o cinismo, mostra a falta de princípios, que a direita simplesmente só denuncia as ilegalidades quando dizem respeito aos seus próprios interesses. É o contrário do que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Apesar de todas as divergências políticas, nós estamos colocando que é uma ilegalidade. O Marcelo Crivella denunciou que é uma perseguição política e nós temos que dizer que, de fato, é uma perseguição política. Não quer dizer que ele deveria fazer uma campanha pela volta do Crivella. Não se trata disso. Mas a caracterização como uma perseguição política é correta. Então, o que se coloca na imprensa burguesa simplesmente que, segundo Crivella, seria uma perseguição política. Crivella teria dito apenas o seguinte: lutei contra o pedágio, tirei recursos do carnaval, sei o velho, foi o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio e pediu justiça. Que ele é o governo que mais atuou contra a corrupção, nós não vamos entrar nesse debate ridículo, todo o governo da burguesia é extremamente corrupto, mas fato é que não é uma ação de um judiciário divino, é um judiciário interessado, ou seja, é uma ação de um judiciário que está agindo de acordo com determinados interesses. Nós não sabemos muito bem quais, nós podemos dizer aí com tranquilidade, né, que o setor ataca o Crivella é um setor que está mais preocupado em garantir uma maior estabilidade para os governos da direita nacional, os governos que estão sendo estabelecidos aí, né, por meio da complexa operação da Frente Ampla, das eleições municipais fraudadas e assim por diante. Outra pessoa que denunciou a prisão de Marcelo Crivella, isso é bastante interessante, é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Quando ele achei uma decisão, mandar prender um prefeito com os motivos usados não faz sentido. Embora o Rodrigo Maia seja do DEM, partido do Eduardo Paes, o maior beneficiário das operações contra o Marcelo Crivella, foi ele que deu os lucros e dividendos da imparidade do Crivella, das notícias contra o Rodrigo Maia. Ele também é um representante do chamado sem, na sua base, por assim dizer, estão partidos que têm uma preocupação com o problema da Lava Jato, com o problema do uso do Ministério Público, Polícia Federal, etc., contra os políticos. Então, a declaração de Rodrigo Maia não é nenhuma declaração denunciando uma arbitrariedade,
mostra aí mostra que o negócio foi muito feio, escancarado, e que é melhor não se meter aí com a forma como foi feita aí a operação contra o Marcelo Crivella, ainda 9 dias antes de encerrar o seu mandato, que deixa aí muito claro uma operação de tipo política. Uma outra declaração interessante que apareceu na imprensa é a do vice-presidente da República, o golpista, fascista, general Hamilton Mourão. Ele declarou que a prisão de Crivella não terá impacto algum no governo. O que é interessante é o fato de que o Mourão veio a falar isso, né? Porque se não tivesse impacto algum, também não faria muito sentido de ter público para falar isso. A do Mourão foi o seguinte: isso aí é questão policial, segue o baile aí, investigação acabou. Para o governo não tem impacto nenhum. Não tem nada a ver com a gente. Sem impacto, zero impacto. Ele foi lembrado por sua candidatura de Crivella, e o Mourão falou o seguinte: isso aí, pô, a gente apoia tanta candidatura, não tem nada a ver. É interessante como a gente vê a falta de escrúpulos, né, da direita golpista, a facilidade que eles mandam aliados é impressionante, mas também a declaração do Mourão mostra uma certa pressão de deixar claro que o governo não tem nada a ver com o Crivella, e certamente o Mourão dá esse tipo de porque um dos objetivos de, de prender Marcelo Crivella é combater a extrema-direita bolsonarista. Não combater, que não seria a palavra correta, mas de diminuir a capacidade política da extrema-direita bolsonarista e passar o terreno que eles conseguiram no último período para a direita nacional. Uma operação muito complexa, que dificilmente terá um êxito total, porque finalmente a situação de crise só piora, o que leva a uma crise social ainda maior, o que leva a uma polarização política cada vez maior. No cenário, num cenário como esse, de polarização política, é muito difícil a burguesia conseguir manter o governo sem lançar mão dos elementos de extrema-direita. Bom, nós teríamos alguns temas aqui que a gente não vai dar tempo para tratar. Eu queria passar direto para a última notícia, que é uma notícia muito importante, que é de que a 46ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e da Aliança da Juventude Revolucionária, do PCO e da AJR, promovido pelo Centro Cultural, pela Fundação João Jorge Costa Pimenta, está chegando, né, aos seus 700 inscritos. O curso foi lançado aí há poucas semanas, né, tem uma quantidade de vagas aí de 1.000 vagas, e já alcançou aí 70% das vagas disponíveis, o que mostra aí que o curso está sendo o maior sucesso. A Universidade de Férias é o curso mais tradicional de formação marxista da esquerda brasileira. Ele ocorre desde 1998, já está na sua 46ª edição e acontece 2 vezes por ano, uma vez a cada semestre, em que os militantes do Partido da Causa Operária, simpatizantes, pessoas interessadas na discussão política em geral, né, costumam ficar de 10 a 15 dias discutindo um determinado tema
de relevância para a formação política. Nós já discutimos aí temas como a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a história do Brasil mais recente, a ditadura militar, leitura, discussão sobre obras, né, importantes como Capital, a vida e obra de Marx, de Lenin, de Trotsky, muitos e muitos, muitos assuntos. Esse ano nós vamos discutir um assunto que está muito em voga, né, que é muito importante para entender a política atual da esquerda e também para entender a política geral da esquerda durante o século XX. Esse tema é o stalinismo. O que foi o stalinismo? Por ser ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, conhecido aí pela sua enorme capacidade, que é apresentador da análise política da semana, que vai ao ar todos os sábados, programa também tradicional da esquerda brasileira. E esse ano ele vai ser feito um pouco diferente, porque diante da questão da pandemia, ele vai ser feito todo pela internet. Então, como nós falamos, nós pretendemos ter 1.000 pessoas conosco, 1.000 pessoas online conectadas para ter aulas durante os meses de janeiro e fevereiro sobre o stalinismo, aulas 2 vezes por semana, interagindo, mandando perguntas. A pessoa que se inscrever na Universidade Marxista também terá acesso à enciclopédia marxista. Há vários textos inéditos que estamos traduzindo para o português. Há todo o material exclusivo. E no final das contas, a atividade mais importante para ser feita nessas férias, numa situação inclusive de pandemia de coronavírus, situação que está voltando a se agravar, ou melhor, que pelo menos a imprensa burguesa está mostrando que está se agravando, né, porque a situação nunca deixou de ser grave. Diante do problema da pandemia, está aí um programa de férias imperdível, a Universidade de Férias do Partido da Causa Operária, que já chegou aos 700 inscritos, está chegando perto dos 1.000 inscritos. Então, você que ainda não se inscreveu, está na hora de se inscrever na Universidade de Férias. Entre em contato conosco, acesse o site da Universidade de Férias, acompanhe no Diário Causa Operária mais informações sobre o curso. Na Causa Operária TV já está disponível o trailer da Universidade de Férias, então venha acompanhar, participar do mais importante curso de formação da esquerda nacional. Por hoje, companheiros, é isso. Vamos ficando por aqui. Lembrando que o J5 vai ao ar todos os dias às 17 horas. Continue aqui conosco na programação da Causa Operária TV. Daqui a pouquinho vai começar o programa Arquivo 29.